Fala galera ligada aqui na tela do canal do Dinâmico, bom dia para você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu me chamo Gabriel Galindo, vamos reagir aqui à coletiva do técnico Thiago Carpini após o empate de 0 a 0 entre Vitória e Cruzeiro, né? Um jogo completamente comprometido pela chuva, com um episódio lamentável, que foi a lesão grave que teve o Jamerson, como informado pelo Vitória. Ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital São Rafael porque ele acabou rompendo todos os ligamentos do tornozelo, sem previsão de retorno ainda. Falamos muito sobre isso na transmissão, no pós-jogo, e estendemos aqui para esse vídeo, tá? Toda a solidariedade ao atleta, à família dele, que Deus conforte o coração de vocês, dê forças nesse momento, tá? E desejamos uma pronta recuperação ao mesmo. O Jamerson, que até aquele momento era o melhor em campo na partida, na minha opinião. Mas sem mais delongas, vamos para a coletiva do técnico Thiago Carpini, imagens e áudio lá da TV Vitória. Vamos ouvir. Boa noite, Thiago. Bom, hoje choveu bastante, você tentou fazer o máximo, mas com o campo e na condição que estava, de fato, foi muito difícil. E um ponto terminou até sendo positivo para a Vitória, né? Bom, boa noite. Desculpa. Exatamente, acho que não era o que imaginávamos para o jogo de hoje, né? Trabalhamos muito esses dias para buscar a vitória dentro de casa. Acho que a equipe vem numa crescente interna em relação ao ambiente muito, muito interessante, e a gente criou uma expectativa boa para esse jogo, mas dentro disso que você comentou, as condições do gramado, hoje impraticável, a nossa superioridade pouco se fez valer nas condições. Eu acredito que ficou bom, por exemplo, a entrada do Carlinhos naquele momento com o Kaiser para brigar com o Vidalba, com o Fabrício Bruno, e tentar daqui a pouco uma bola que sobra, que pare na água, um jogo mais de guerra, de contato, de disputa, mas logo na sequência também o Kaiser sentiu e pediu a substituição. Aí a gente volta para a mesma estratégia de velocidade, aí também o campo não propiciava isso, era muito mais o Pereira para ajudar o Claudinho ali na parte defensiva. Enfim, eu acho que pelas condições, por tudo que envolveu a partida, né, e principalmente pela perda do Jamerson, né, acho que hoje muito triste todos nós. O grupo sentiu muito isso também. A gente lamenta muito, espera que ele se recupere o mais breve possível dentro das possibilidades, e força, né, que nesse momento para o atleta é muito difícil. A gente lamenta muito. A primeira pergunta, a resposta protocolar sobre o jogo, falou sobre as questões que a chuva atrapalhou muito, né? Isso é verdade. Mas faltou citar sobre ter um homem a mais. Eu queria ouvir sobre isso, mas ainda temos muitas perguntas. Vamos lá, vamos ouvir. Professor, e sobre o boa Jamerson, noite. Depois desse ponto conquistado, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro semestre do Vitória até aqui. Boa. Muita expectativa, um início que parecia que seria incrível, né? E tantas coisas boas acontecendo, invencibilidade, por mais que a gente viveu isso muito também dentro de um campeonato estadual, no meio que tem as suas limitações. Então criou-se muita expectativa, não só por esse início de semestre, mas pelo que foi a reta final do ano passado. E a partir do momento que as coisas foram acontecendo, nós fomos enfrentando as dificuldades maiores, como foi a campanha da Sul-Americana, que nós reaprendemos a jogar a competição, sofremos um pouco, não fomos eficientes para poder avançar um pouco mais, fomos eliminados da maneira que foi muito doloroso. A eliminação precoce estava nos nossos planos ali, a terceira fase pelo menos da Copa do Brasil. Saímos na segunda para o Náutico também da maneira que foi, quebrando uma invencibilidade. Daí algumas coisas a gente demorou a se reencontrar, a se reajustar. Eu acho que reencontrar um caminho dentro dessas dificuldades, dessas expectativas que foram criadas mediante as frustrações, eu acho que aí é o desafio. Nós, enquanto comandante, tudo passa a ser questionado, os atletas, a montagem, a comissão técnica, tudo que está sendo feito, e é natural, porque as coisas não aconteceram, mas eu ainda prefiro enxergar as coisas boas e vejo que tem alguns processos acontecendo internos dentro do clube que vão refletir nos nossos 90 minutos. Nós temos aí essa pausa que vai nos permitir corrigir a rota de algumas coisas, que é importante também. Recuperar os atletas que precisam ser recuperados, tirar quem precisa sair, isso já começou também. Então acho que
Nós tivemos um momento turbulento dentro desse início cheio de expectativas e a reta final, que para nós é o mais importante. Agora a gente volta para um segundo semestre com quartas de finais de Copa do Nordeste. É a competição que está mais palpável para brigarmos por um título. Hoje, dentro da nossa realidade, dito que nós já deixamos escapar o Campeonato Baiano e focar nessa reta final agora de Campeonato Brasileiro. Reta final não, né? Esse segundo semestre de Campeonato Brasileiro, ainda tem mais 7 jogos do turno, mais o retorno. O nosso momento de ascensão e arrancada foi justamente na virada do turno do ano passado, então trazer à memória essas coisas boas e encontrar um caminho para a gente voltar a vencer e voltar com que essas frustrações voltem a ser expectativas e também realidade, né? O torcedor de novo confiante, né? Nós, com os atletas, entregando aquilo que a gente espera de cada um deles. Amém, né? Mas enfim, protocolar também, não tô dizendo que ele tá errado, tá? Mas também não vou me alongar muito, porque foi uma resposta que todo mundo nós esperávamos, todo mundo sabe de tudo que ele falou, das expectativas que foram criadas, das frustrações que aconteceram, e torcer para que essa energia positiva que ele tá emanando aí pro segundo semestre realmente venha à tona. Vamos seguir. Carpini, boa noite. Acredito que questão de futebol hoje não dá para a gente analisar muita coisa, né? Pelas condições do gramado. Mas o fato para se lamentar a situação do Jamerson, não só como pessoa, ser humano, Sim. mas também por ele ser um dos principais jogadores. Acredito, se a gente fizer o recorte dos últimos 6, 7 jogos, talvez ele tenha sido o melhor jogador do Vitória, né? Mantendo a regularidade. Eu queria que você falasse um pouco do novo planejamento. Se você puder dar alguns detalhes, porque tem muitas informações de saída, rumores de chegadas. Você certamente está participando também desse novo planejamento. Já tem ideia de quantos jogadores vão vir? Se você puder dar alguns detalhes desse novo Vitória pós-Copa do Mundo de Clubes, gostaria. Tá. Em relação ao Jamerson, tudo isso que você falou, e vinha fazendo de novo outra boa partida, vinha bem. Ele vem numa crescente muito interessante, né? Um cara hoje que desafoga o time, passou a ser ali um pilar defensivo e ofensivo, e a gente lamenta muito pelo atleta e pelo ser humano. Em relação ao planejamento, eu prefiro que em outro momento o presidente fale sobre isso, o nosso diretor executivo Gustavo, porque claro que eu participo do planejamento como sempre participei, mas à medida que a gente vem aqui e fala, sai fulano, fica ciclano, quando as coisas não acontecem, isso torna tudo de uma maneira negativa, como se eu tomasse todas as decisões do clube, e nunca aconteceu isso aqui. A gente aqui tem uma hierarquia, a gente respeita o presidente, tem os diretores, depois tem a comissão técnica, os atletas, cada um com seus direitos e deveres. Então, participo das escolhas, dou as minhas opiniões, mas existe todo um processo. Isso já existia antes, agora mais ainda com a chegada do Gustavo. Então, eu prefiro que ele te dê mais detalhes, ou qualquer membro da diretoria, e eu preciso focar no treino, no campo, no dia a dia, na nossa representação, no dia 9, na Copa do Nordeste, depois a retomada do Campeonato Brasileiro, e para que não fique tudo muito centralizado no Carpini, e quando as coisas não aconteceram como foi em alguns momentos aqui, eu sou o único culpado, e não vejo isso. Sou culpado, tenho minha parcela, claro, sou o líder do processo, principalmente quando se diz respeito aos atletas, eu pulo na frente mesmo e assumo a responsabilidade, mas existe todos uns processos dentro do clube, então me isento dessa, desculpa não poder te responder, mas acho que em outro momento outras pessoas têm mais capacidade de te dar mais informações. Até então, sim, pelo que eu soube. Não? Maneca? Não é oficial. Então não. Boa noite, Carpini. O Carpini teve uma fala muito importante agora. Fala importante no sentido de como vamos encarar o Carpini daqui pra frente. Porque essa postura ela não era adotada anteriormente. Quando perguntavam ao Carpini sobre o número de reforços, ele falava. Sobre saídas, ele falava. E isso trazia para ele mesmo, como ele citou na resposta, o peso de determinadas escolhas. Óbvio que tudo passa pelo presidente, na época pelo Maneca, mas é importante que as falas sobre contratações sejam feitas ou pelo diretor ou pelo presidente. Principalmente pelo diretor, né? Que está à frente desse processo. Deixa o Carpini pra lá de falar disso, vamos falar de tática, vamos falar de campo, vamos falar de escolha de atletas certas, erradas, enfim, postura do time. Isso é o que o treinador tem que fazer. Quando a gente tá na transmissão,
a gente debate sobre permanência ou saída de Carpini, e um dos pontos, quando isso é perguntado a mim, que eu dizia de forma negativa em relação a ele, é que ele tinha que parar de falar sobre essas coisas, tinha que parar de parecer que está à frente de todos esses processos, tinha que se limitar ao que ele veio para o Vitória, a função que ele veio para o Vitória, que é ficar ali na beira do campo, é ser o comandante, o técnico do time, o treinador. Não falar como se fosse o diretor também. E que bom que isso mudou, que bom, eu fiquei agradecendo aqui, né? Não vou interromper, fiquei agradecendo ele estar falando isso, porque isso significa que o Carpini agora ele está realmente naquilo que ele deveria fazer, que é sendo treinador. Antes, ele falou que isso sempre acontecia, não sei se sempre acontecia não, mas no mínimo, ele tinha mais liberdade antes, né? Pelo menos eu senti isso. Tanto que, quando ele era questionado, ele falava os números de reforços, saídas, etc. Como eu disse. Senti que ele não tá mais com essa liberdade toda, não. E que bom, que bom, que bom. Seguimos. O Araújo, Boa Notícias. Ainda dentro desse assunto da reformulação, um dos jogadores que está de saída é o Wellington Rato, um jogador que chegou com muita expectativa, a maior contratação do Vitória no ano. Queria saber, na sua opinião, qual foi o motivo do Wellington Rato não ter performado, dessa saída dele? Qual o balanço que você faz em relação a uma contratação que chegou com bastante expectativa? Acho que a frustração do torcedor em relação a essa contratação é a nossa também, a minha enquanto treinador e a do próprio atleta, eu acredito também, porque claro que o cara quer performar, quer ajudar, mas infelizmente não aconteceu. Talvez pela expectativa que foi gerada, né? Quando o anúncio aconteceu, todo mundo falou, poxa, Vitória acho que acertou, e infelizmente às vezes não sai da maneira que nós planejamos, e eu acho que era necessária a saída. O jogador, do peso dele, quando começa a ficar fora do contexto, talvez criam-se outras situações que não vão ajudar muito no momento, e ele também quer jogar, então que siga a vida dele, seja feliz em outro lugar, vai encontrar um caminho, vai encontrar um novo clube, vai encontrar de novo seu futebol, que a carreira dele é muito, muito boa e fala por si só, né? Os últimos anos, histórico de jogos, de título, então a gente agradece pelo atleta, mas infelizmente aqui no Vitória não aconteceu, e aqui a gente tem algumas outras características que a gente preza muito, a gente precisa de outras valências também, que talvez a adaptação dele não aconteceu. Tá aí Carpini confirmando então, tá? A saída de Wellington Rato. Esse frame não ficou muito legal, né? Pronto, só pra trocar aqui, ajudar o próprio Carpini. Mas enfim, frustrante, cara, frustrante. Muita expectativa sobre a contratação do atleta. Que pena que não deu certo, mas que o clube consiga alguma forma de não sair no prejuízo, né? Porque teve investimento. Não é só, não deu certo, próximo. Não. Tem que reaver esse investimento de alguma forma, que o clube consiga, até porque são 3 anos de contrato, né? Enfim, temos que ir atrás desse prejuízo, entre aspas, que até aqui o Rato nos deu. Vamos seguir. Carpini, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. O segundo jogo que o Vitória não sofre gols, né? E você falou sobre a questão da Copa do Nordeste. A janela de transferência já fechou, e aí a gente sabe que entre saídas, quem chegar nessa segunda janela, o Vitória não vai poder inscrever, né? O que é que você pode dizer para o torcedor sobre esse elenco que você tem? Existem também os jogadores que vão estar em recuperação. E uma outra pergunta, nesse planejamento, quais são as posições específicas que você e a diretoria têm olhado com mais atenção que o Vitória precisa? Bom, em relação à Copa do Nordeste, foi esse mesmo time que classificou em primeiro, invicto. Então vamos competir, vamos melhorar. Se nós estivéssemos vivendo hoje um melhor momento dentro do brasileiro, não estaria sendo tão questionável. E é natural, o resultado não vem, todo mundo é questionado. Mas como eu disse, eu me apego às coisas boas e entendo que essa mesma equipe nos colocou nessa condição de jogar as quartas de finais. Então, ela vai também competir, melhorar, ajustar o que precisa ser ajustado para a gente poder buscar coisas maiores dentro dessa competição. Em relação aos reforços, acho que da parte ofensiva, né, com saídas do próprio Janderson e outros atletas que já estão se desligando, o Wellington Rato. Desculpa. Talvez na parte defensiva também. E agora, com a perda do Jamerson, a gente talvez tenha que buscar também um lateral esquerdo. Então são talvez algumas coisas pontuais em cada setor. A parte de meio, a parte ofensiva, a parte defensiva, e agora a lateral esquerda também passou a ser uma necessidade com essa lesão do Jamerson.
Boa resposta do Carpini quanto à Copa do Nordeste. Desculpa, estourou um pouco, né? Mas não que eu concorde, tá? Eu acho que a gente teve uma falha nesse planejamento, vamos dizer assim, porque são muitas saídas e não poderão ter chegadas. Então o time, em relação ao que ficou em primeiro lugar na Copa do Nordeste, ele tá desfalcado. Mas eu acho uma boa resposta do Carpini, por quê? Não que eu concorde, como eu disse. Eu acho que o Vitória tem uma equipe limitadíssima para buscar o título da Copa do Nordeste. No mínimo tem que chegar à final, porque caiu numa chave muito acessível. Mas, seja contra Bahia, Fortaleza, Sport ou Ceará, eu acho que o Vitória vai chegar muito prejudicado, porque, como eu falei, muitas saídas, poucas chegadas e um elenco limitado nesse primeiro semestre. Porém, eu gostei da resposta dele, porque ele jogou o grupo pra cima, ele defendeu muito o grupo dele nessa situação. Ele foi realmente o treinador, sabe? E com um argumento bom de que esse time realmente foi primeiro e foi invicto. E mas só pegou adversário frágil e não sei o que, mas ganhou do Sport e ganhou do Fortaleza, sabe? Tudo bem que o Sport estava misto, mas o Vitória também estava misto, então isso também se equilibra um pouco as coisas. Gostei muito da resposta dele sobre isso, das contratações. Eu acho que ele não quis, de novo, sair muito da alçada dele e se aprofundar tanto, falou o óbvio, e eu gosto disso. Eu gostei mesmo. Carpini, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o Michael Jesus, que entra no jogo uma situação difícil, né, após a lesão do Jamerson, e por ser novo e também o único na posição que deve jogar na Copa do Nordeste. Queria que você falasse sobre isso. Bom, eu vou fazer uma avaliação do Michael em relação ao dia a dia, porque hoje, infelizmente, não dá pra gente, qualquer coisa que eu fale não é justo com ele, impraticável, né? Entrou, claro, numa dificuldade grande, um jogo onde as coisas não fluíam, muita disputa, muito duelo, a bola parando, então não deu para avaliar nada, mas avaliando como foi a sua chegada, e nós monitoramos ele no Campeonato Paulista e o seu dia a dia, é um jogador de muita força, algumas características muito parecidas com o Jamerson, então agora a gente precisa potencializar esses fatores nele, entender que o Jamerson também oscilou no começo, né? E agora vinha numa crescente, então talvez ele oscile um pouco, faz tempo que não joga, é um jovem, mas um jovem de muito potencial e a gente acredita muito nesse atleta. Resposta impecável, porque realmente não dá para avaliar, né? E ainda defendeu, colocou para cima, enfim. Não tem como avaliar o Michael Jesus nessa estreia. Garoto, promissor, entrou na fogueira, mas um jogo que não dá para avaliar porque estava tudo alagado. Vamos aguardar aí as próximas atuações dele. Tomara que dê certo, né? Ninguém torce para que nada dê errado no Vitória nesse sentido. Pelo contrário, só o clube tem a ganhar com isso. Boa noite, Carpini, Tássio Caldas, do BNews e da Baiana FM. Se a gente analisar o jogo de hoje de modo isolado, talvez a minha pergunta não faça tanto sentido. Mas se a gente fizer o recorte de todos os jogos que isso já aconteceu, né, as duas finais do Baiano, os dois jogos da Sul-Americana contra a Universidade Católica de Quito e hoje, o Vitória, nesses 5 jogos, ele teve a oportunidade de ter um homem a mais, alguns deles dentro de casa, com o 12º homem, que é a torcida, e o Vitória não conseguiu converter esse jogo com um homem a mais em um placar, um resultado positivo. O que é que acontece, né? É psicológico, é do estilo de jogo do próprio Carpini, do próprio Vitória, e no caso de hoje específico, talvez a lesão do Jamerson afetou o psicológico. O que é que você pode falar a respeito disso, em relação ao trabalho, em relação à cabeça dos jogadores, à tomada de decisão? Em relação ao que passou, a gente já deve ter falado sobre esses pontos quando aconteceu. Então não vou falar do Baiano, não vou falar de Universidade Católica, porque já foi. E com certeza eu dei essa explicação naquele momento, não vamos repetir, não vai voltar. Passou, não fomos eficientes, fomos eliminados, perdemos o título. Águas passadas, já falamos sobre o assunto. Sobre hoje, pouco foi produtivo com as condições do jogo ter um jogador a mais, né? Você não teve controle de jogo, não teve posse, não teve volume, então foi um jogo de disputa, 11-11, 10-10, talvez a superação do Cruzeiro, com certeza, por mais que foi um jogo de disputa, de duelo, jogar com um jogador a menos 45 minutos nessas condições é mérito também do adversário, mas hoje foi impraticável, acho que não dá pra gente fazer qualquer tipo de avaliação hoje nesse sentido. Carpini. Eu discordo do início da fala dele, porque não tinha por que não falar, acho que ele meio que fugiu um pouco, porque é um tema polêmico. O Vitória, mais uma vez, teve a oportunidade de jogar com um a mais. Já tinha passado pelo fiasco de com um a mais durante muito tempo, ainda perder pro Bahia. O Bahia fez 2 gols com um homem a menos e ganhou do Vitória. Perder pra Católica, tendo um a mais.
isso não só no jogo da volta, mas no jogo da ida empatou tendo um a mais também. Enfim, são contextos que o Vitória precisava se sobressair. E tudo bem, aconteceu uma vez, poxa, as coisas não aconteceram, mas são alguns exemplos de você ter um jogador a mais e não vencer o jogo. E hoje, óbvio, a chuva comprometeu, não deu para sentir tanta diferença porque o jogo não acontecia, o tempo todo parava, o tempo todo chute pro alto. Concordo, entendo isso, entendo. Mas que é um ponto a ser avaliado até. Tudo bem você não querer avaliar hoje, porque o hoje talvez não entre como um exemplo de tropeços com um jogador a mais por causa do contexto, mas já aconteceu algumas vezes e a gente precisa de uma evolução nesse sentido, até porque no futuro, mais uma vez, o Vitória vai jogar com um a mais em algum momento. Vai ter um jogador do adversário expulso, o Vitória vai jogar com um a mais. E qual é a segurança de que a gente vai ter uma evolução nesse sentido? Então, enfim, não gostei que ele fugiu nesse sentido, mas enfim. A pergunta de Tássio, acho que foi Tássio que fez, né? Faz sentido. Mas pelo fato do jogo ter sido comprometido pela chuva, deu essa brecha para que o Carpini fugisse e ele fugiu. Enfim, cada um aí interpreta como quiser, defende como quiser ou critica como quiser, né? Se eu fosse Carpini, eu teria explicado, não fugido, mas enfim. Falando novamente de planejamento, mas não de contratações, Fábio Mota tinha dito que tinha um planejamento de fechar essa primeira parte em 15 pontos. Não conseguiu, ficou um pouco bem abaixo do que isso, podendo até hoje entrar na zona do rebaixamento, vai depender do jogo do Vasco com o São Paulo. Mas eu queria saber de você o planejamento para o restante do campeonato, porque paramos na 12ª rodada e ainda tem mais alguns jogos para fechar o primeiro turno e o segundo turno todo. Queria saber sobre essa situação e também de Copa do Nordeste. Quais são os planejamentos, as metas para essa galera que vai entrar de férias? Existe aí entre aspas, né, um processo para os jogadores não, no termo popular, meter o pé na jaca? Esse processo a gente já tem tomado algum cuidado. São 14 dias de recesso e eles precisam também desse descanso. Hoje, se eu não me engano, nós completamos 40 jogos na temporada, 41, não sei. Então acho que essa primeira semana é zerar mesmo, talvez até extravasar um pouco, meter o pé na jaca, como você falou, mas na segunda semana eles têm um roteiro já que eles precisam seguir para facilitar esse retorno, né? A gente precisa numa condição diferente, né? Hoje nós vamos ter essa reapresentação, talvez seja a nossa pré-temporada do ano, já que no início o tempo foi curto e no elenco foi chegando atleta, um chegou para o Baiano, outro chegou depois, um grupo começou, outro grupo foi inserido, então foi tudo meio improvisado e adaptando de acordo com o que era possível. Agora nós vamos ter parte de um elenco, porque vão acontecer saídas, já estão acontecendo e vão ter também chegadas, então nós vamos ter talvez 80% do elenco à disposição para fazer 2 semanas de uma intertemporada. Eu acho que isso vai ser muito proveitoso para nós, então a gente possa aproveitar da melhor maneira isso. E realmente o nosso planejamento era chegar com 15 pontos, ou mais próximo disso possível, tendo em vista que o ano passado nós viramos o turno com essa pontuação 15, né? Então a gente imaginava numa 12ª rodada, 13 com uma vitória hoje, 14, 15, seria muito bom, muito importante, mas a gente ainda ficou um pouquinho distante, mas aí estamos falando de uma vitória para a gente estar bem próximo do objetivo, e o objetivo do Vitória na Copa do Nordeste é estarmos na final. A gente vai trabalhar muito para isso, a gente sabe a dificuldade que foi enfrentar equipes de divisões inferiores, não podemos ser surpreendidos dessa maneira novamente, né? Eu acho que seria trágico, né? Precisamos assumir essa responsabilidade, entender que nós somos nesse jogo talvez os protagonistas, mas a gente vai enfrentar uma equipe, sem dúvida, com os seus méritos, capacidade organizada, mas nós provamos já disso, né, contra o Náutico. Então, que a gente possa voltar ainda mais focado, aprendendo com os nossos erros, para que a gente possa ir o mais longe possível nessa competição, e o que a gente almeja seria fazer a final, e aí a final, é claro que a gente vai brigar pelo título, que seria fantástico, né, para a gente, isso daí até uma retomada também para o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, competir jogo a jogo, pontos importantes, como foi o do Corinthians fora, hoje dentro das condições, ponto também. Acho que se a gente seguir nessa batida e terminar com uma pontuação 5, 6, 4, 7 pontos a mais do que foi ano passado, a gente já está um passinho adiante
do que foi o sofrimento do ano passado, e é para isso que a gente trabalha, né? E quando a gente tem essa chateação, a chateação do torcedor é porque a gente cria essa expectativa que as coisas seria de uma maneira talvez um pouco mais fácil, mas a gente sabe que futebol não é desse jeito, não tem nada fácil, é um campeonato muito difícil, então vamos valorizar tudo que a gente vem conquistando também. Boa noite a todos. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini. Opa, agora sim, encerrada aí, portanto, a coletiva do técnico Thiago Carpini, trazendo aqui para vocês a tabela atualizada, né, óbvio. 4 partidas não aconteceram, foram adiadas por causa da Copa do Mundo de Clubes, as partidas de Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo, porém com os outros 6 jogos disputados foi assim que ficou finalizada, né, parcialmente a 12ª rodada, já que os outros jogos só acontecerão daqui a um mês. O Vitória com o empate permaneceu na 16ª posição, o time tem a mesma pontuação do Internacional, que é o primeiro time dentro da zona, a diferença é apenas aí o saldo de gols, que o Inter tem 2 a menos que o Vitória, no caso tem -6 e o Vitória -4, e a importância aí desse empate, né, mesmo que não sendo como não gostaríamos, não ficamos na zona graças a ele. Bom, coletiva protocolar do Carpini, mais uma vez com a guarda baixa, é bem verdade, no sentido de não estar arrogante, não estar dando cortada em ninguém. Tudo bem que o clima também não era nem esse de fervoroso, assim, de raiva, né? Um clima mais um pouco lamentando a situação, mas ao mesmo tempo esperançoso, enfim, por parte dos jornalistas e também do Carpini. A janela é a esperança. A janela é a esperança de que o Vitória consiga competir no segundo semestre, não só na Copa do Nordeste, mas no principal objetivo, que é a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Sempre digo, quando eu penso em Vitória, eu lamento dizendo, não precisava ser dessa forma. Nós tivemos tempo, experiência, orçamento maior, tudo para fazer um ano mais tranquilo. Não estou falando de título de Sul-Americana, de Copa do Brasil e não sei o que, acabar com todo mundo, não. Só que não precisava ser o mesmo sufoco do ano passado. Mas, pelo visto, vamos pra luta. Vamos pra mais aerosnegos, essas coisas, enfim. Mas que no final tudo dê certo. Vai depender da janela, né? Essa pausa vai ser importante para o clube trabalhar, para o torcedor espairecer um pouco, focar aí no que quiser, São João, essas coisas. E aí, com base nas notícias que forem chegando, inclusive aqui no canal do Dinâmico, inclusive deixe seu like nesse vídeo, hein? Se inscreva, vídeo longo, mas com a proposta de que é a reação, né? Comentar sempre. Deixe o seu like aqui para alcançar mais pessoas e se inscreva, porque as notícias continuarão. Não teremos transmissão, mas as notícias continuarão. Inclusive, aproveitando o ensejo para pedir para você seguir o canal do Dinâmico lá no Instagram, @canal do Dinâmico. E como eu falei, com base nas notícias forem chegando, se forem boas, com base no trabalho do clube, em relação às saídas e contratações, o ânimo do torcedor vai voltando. E aí a gente vai firme e forte para esse segundo semestre ficar vivos na permanência, em direção à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e tchau, valeu!